Fala pessoal, então sejam bem-vindos a mais uma aula do Evangelho de João, capítulo 7. Bem, antes de iniciar essa aula, nós vamos recapitular algo que aconteceu anteriormente e vai nos ajudar a entender um pouco toda essa confusão que estava ocorrendo nesse capítulo. Os líderes religiosos, né, eles já tinham demonstrado sua hipocrisia e seu conhecimento superficial das leis e das coisas, né? Jesus tinha demonstrado isso a eles e o povo mesmo, e ele não cumpria o seu papel com o povo porque eles o povo tinha aquela falha, né, com relação ao conhecimento das escrituras, que a gente percebeu, né, que eles não achavam que não sabiam da onde o Cristo da onde o Cristo viria, né? Mas na verdade não era assim. A escritura não dizia isso, conforme a gente viu. Aqueles judeus, né? É, aquela população, eles tinham o Sinédrio como alguém que eles deveriam seguir, porque o Sinédrio é aqueles que deveriam orientá-los espiritualmente e deveriam ensiná-los. Porém, quando eles acharam, poxa, será que o Sinédrio, as autoridades, né, elas aceitaram que Jesus é o Cristo? Aí eles mesmos disseram, não, não, a gente sabe de onde ele é, o Cristo, ninguém vai saber de onde ele vai vir. Então eles mesmos negaram o que o Sinédrio poderia achar, que eles achavam. Ou seja, o Sinédrio não teve comunicação com eles já imaginaram coisas que o Sinédrio achava e em cima disso negaram o que o Sinédrio poderia achar. Ou seja, eles estavam muito confusos, estavam confusos no que estava dizendo, demonstrando a hipocrisia humana e a superficialidade da humanidade em conhecer as coisas de Deus na maioria das vezes e julgar sem saber e sem entender os fatos, sem apurar os fatos. Bem, então, sendo que depois que isso aconteceu, né, muitos creram depois que Jesus falou e com isso os judeus, né, enviaram guardas para prender é, para que fossem prender Jesus, né? Só que Jesus ele começa a falar, né, da urgência de aceitá-lo e entra na parte que ele fala sobre a fonte da água viva, porque no último dia, né, o momento que acontece essa fala sobre a fonte da água viva é no último dia da festa, né? Último dia, o grande dia da festa, que é o dia chamado Santa Convocação ou Reunião Solene. Isso é relatado em Levítico 23:36, que é o momento que o povo agradece a Deus, né, por todos os frutos do ano. E nesse dia eles também pegam a água do tanque de Siloé e derramam por um funil, né, no altar, representando a chuva que Deus deu durante o ano, e também para comemorar e relembrar a água no deserto. Alguns mestres comparam esse ato, né, ao prometido derramamento do Espírito Santo. Esse último dia também é chamado de Dia do Grande Rosana, ou Dia dos Salgueiros, ou ainda Dia do Agitar dos Ramos. Então Jesus, na verdade, ele se levanta, né, e exclama, fazendo uma alusão à festa e ao deserto, aquela rocha, né, que deu água ao povo no deserto. Ele disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, aquele que tiver sede deveria ir até Jesus e beber. Porque quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. E isso, Jesus estava dizendo que o quê? Estava se referindo ao Espírito Santo. Tem várias referências que falam sobre isso. Eu deixei aqui nessa apresentação, Zacarias, Ezequiel. É só dar uma olhada depois se vocês quiserem ver. Tranquilo. Então, o que seria, como diz nas escrituras, né, que ele falou que o interior fluirão rios de água viva, quem beber dessa água? É porque quem beber da água de Jesus seria um canal de bênçãos para os sedentos, porque ele mesmo se referia, né, segundo o Evangelho de João, ao Espírito Santo que haveria os que receberem e os que nele crescem, né? Pois o Espírito Santo
até aquele momento ainda não havia sido entregue, não havia sido dado a eles, porque Jesus não havia sido glorificado ainda. Então esse era o motivo do Espírito Santo ainda não ter sido dado àqueles homens, porque Jesus não tinha sido glorificado, não tinha morrido e ressuscitado e tido seu corpo glorificado, sentado à destra do Pai. Então todo aquele que bebesse da água seriam águas fluiriam do seu interior por isso, porque eles seriam um canal de bênção, seriam cheios do Espírito Santo e abençoariam outras pessoas. É, alguns dentre o povo diziam, depois que Jesus disse isso, né? Este é o verdadeiramente o profeta que Moisés falou, né? Algumas traduções dizem que é o profeta que Moisés falou. Outros diziam, ele é o Cristo. Outros, porém, já duvidavam, né? Porventura o Cristo viverá da Galileia? Não, porventura o Cristo virá da Galileia? Será que Cristo é nazareno, né? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ou seja, esse outro povo já estava criticando, digamos, já conhecendo a Escritura, uma parte do povo que já sabia o que a Escritura dizia a respeito do Messias, porém eles estavam errados porque não procuraram se informar, não procuraram estudar e se ela sabia de onde Jesus realmente era, porque apesar de Jesus ser chamado Nazareno, foi porque ele viveu a maior parte em Nazaré, e não porque ele nasceu em Nazaré. Lembrando que Jesus nasceu em Belém, né? Cidade de Davi. Então aqui se relata mais uma vez a superficialidade do povo em não procurar entender. Alguns dentre eles quiseram prendê-los, né? Mas ninguém lhes pôs a mão. Houve uma dissensão, né, entre o povo e por causa dele, né, uns criam, outros não, e alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, né, os guardas não conseguiram, porque a gente vai ver mais à frente, porque eles se admiraram, né, com a autoridade que Jesus falava, com o seu ensino. Jesus conquistava muita gente por isso, por ter autoridade que os fariseus não tinham em falar e em fazer o que falavam. Então, pessoal, então essa é mais uma aula e vamos para a próxima com mais para que a gente possa finalizar, né, o nosso capítulo 7 do Evangelho de João. Valeu.